Os irmãos trouxeram a sua Bíblia. Abra em Marcos capítulo 3, versículo 27. Você que já achou, segure a espada do Espírito na sua mão mais forte. Segure ela bem forte na sua mão, estenda ela lá em cima e diga glória a Deus. Nós precisamos de dedicar toda a atenção àquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. E Deus está falando com cada um de nós de forma diferente. Alguns, uma frase, uma palavra, uma canção, Deus começa a falar com elas. Eu já vi Deus falando conosco e com várias pessoas de muitas formas. Mas neste momento Ele vai usar a sua palavra. Ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E que essa palavra, ao entrar no seu espírito, Deus possa começar a mover coisas novas em você. Abram a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Volte seu coração para cá. Amém. Ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim poderá levar o que ele tem em casa. Vamos avançar e vamos tentar entender sobre o que esse texto quer nos ensinar. A minha ministração de hoje, o tema da palavra é cuidando bem da nossa casa. Agora diga assim, cuidando bem, coloca a mão no seu coração, da minha casa. Glória a Deus. Irmãos, esse contexto aqui, eu não quero falar sobre batalha espiritual ou trazer alguma teologia sobre batalha espiritual. Eu quero usar esse texto para falar sobre princípios de proteção para a nossa vida, levando a família a centrar o seu pensamento, o seu estilo de vida dentro do projeto de Deus. A família é um plano de Deus para abençoar a terra. O ambiente familiar, a vida em família, é um projeto de Deus para abençoar a sociedade. Jesus diz o seguinte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E eu fiquei tentando imaginar esses dias, eu estava conversando com alguém aqui da igreja, não lembro quem. Essa pessoa estava falando sobre como seria o mundo se a igreja não estivesse nela, como estivesse nele. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Você conseguiria imaginar o mundo hoje se a igreja não estivesse nesse mundo? Como seria a sociedade se nós não estivéssemos aqui reunidos aos domingos e levando durante a semana aquilo que nós temos embutido em nós, dentro de nós, que é a capacidade de temperar, porque o sal, uma das características dele é para trazer tempero, para trazer gosto. E se nós não estivéssemos aqui, como seria esse mundo sem nós, que a Bíblia diz que somos a luz do mundo? Então, duas coisas prováveis não aconteceriam. Primeiro, havia trevas sem fim. Seria uma escuridão enorme. O mundo estaria pior do que já está. E se não estivéssemos aqui, não haveria como dar equilíbrio para o tipo e o sistema que o mundo está enjaulado. O sistema desse mundo estaria muito pior do que quando nós estamos ou estivéssemos aqui. Então nós precisamos entender aonde Deus quer trabalhar na família para que possamos fazer duas coisas: trazer luz a este mundo e fazer com que as pessoas saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Como que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso através da família. Mas para que a família cumpra o projeto de Deus, nós precisamos saber quais são os canais de proteção e os princípios de proteção que trazem o guardar de Deus para a minha casa. E aqui eu quero abordar o texto de Marcos capítulo 3, 27, dizendo dentro do tema como cuidar bem da sua casa. Como você vai proteger a sua casa? Como você vai trancar as janelas e as portas para que o inimigo não assalte a sua família? Para que ele não roube os bens e os tesouros mais preciosos que estão dentro da sua casa. Para isso nós precisamos de
conhecimento. A Bíblia diz que o homem que adquire conhecimento aumenta a sua força. Diga assim comigo: a família é um projeto de Deus. Amém? Jesus está nos ensinando alguns princípios aqui. Algumas pessoas, dentro da teologia, entendem que o valente é Satanás. Só que eu não quero fazer essa aplicação aqui hoje. Nós vamos fazer uma aplicação de proteção para dentro da nossa casa. Vamos ler e vamos novamente ver o texto. Ninguém pode entrar na casa de um homem valente. Jesus está dizendo que ninguém entra na casa de um homem que é forte, um homem respeitado, que tem dignidade, que tem força. Geralmente nós temos medo das pessoas que são muito fortes, que são muito valentes, que são muito determinadas, muito disciplinadas. Essas pessoas produzem em nós uma inspiração e um temor. E aqui Jesus está dizendo: ninguém entra na casa. O que é a casa? A casa é o lugar e o ambiente mais sagrado que eu e você temos. O ambiente mais sagrado seu não é o seu trabalho, e nem a vida com os seus amigos, não é a sua vida social. O ambiente mais sagrado que você pode conviver é a sua casa. Algumas pessoas podem dizer: não, pastor, é a igreja. Mas eu vou dizer para você que isso é quase um pensamento correto. Mas a igreja começa onde? Na minha casa. Então, a minha casa é o jardim secreto que eu devo saber como guardá-lo, como cultivá-lo e como protegê-lo. É a minha casa, o ambiente aonde eu me preparo para ser suprido emocionalmente, aonde eu desenvolvo as minhas relações de uma forma sadia, de uma forma cristã e de uma forma que isso agrade à vontade de Deus. É na minha casa que eu tenho que ser aprovado. É na minha casa, é onde eu tenho que ter testemunho. Não adianta ter testemunho dos de fora se eu não tenho testemunho dos de dentro. Não adianta ter moral lá fora e ter algum tipo de dignidade do lado de fora se isso não acontece dentro da minha casa. Não adianta ser um excelente profissional e um pai, mais ou menos. Não adianta ser uma excelente profissional e uma mãe, mais ou menos. Não adianta ser um filho extremamente inteligente, capaz, talentoso, se não sou um filho excelente. Deus não trabalha com aquilo que é mais ou menos. Deus só trabalha com aquilo que é excelente. E nós precisamos de colocar a excelência não somente na capacidade de construir uma vida profissional. Em primeiro lugar, precisamos da excelência dentro da nossa casa. Excelência na relação conjugal, excelência na relação familiar, excelência na comunicação dentro da casa. Tudo isso faz parte do pacote para que a sua casa não seja invadida pelo inimigo. Ninguém entra na casa de um homem valente. Quem são os valentes diante de Deus? São aqueles que fazem a sua vontade. São aqueles que andam debaixo de princípios. Satanás, ele pode até querer entrar numa casa onde existam homens valentes, mas ele sabe que para entrar ali, ele não vai entrar com facilidade. Ele sabe que para entrar ali, ele vai precisar de estratégias muito bem argumentadas, muito bem elaboradas, porque essa casa está cheia de mecanismos de proteção. Essa casa está cheia da unção e da bênção da palavra de Deus. Mas, aqui nós entendemos, Jesus diz o seguinte: ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens, vírgula, sem primeiro amarrá-lo. O que é a nossa casa? É um lugar onde Deus estabeleceu para desenvolvermos as nossas relações e sermos supridos para termos uma vida saudável. A sua casa é o seu jardim. Quando Deus colocou o homem na terra, colocou o homem aonde? Num jardim. A palavra Éden significa lugar de delícias. Isso quer dizer que a minha casa tem que ser um lugar de quê? De delícias. A minha casa não pode ser a faixa de Gaza. A minha casa não pode ser um campo de batalha ou uma casa de detenção onde você se sente aprisionado, onde você está amarrado emocionalmente.
amarrado nos seus sonhos, nos seus projetos. A sua casa, ela deve ser transformada e ela deve ter o propósito do Jardim do Éden, um lugar de delícias, um lugar de aconchego. Como é bom voltar para casa. Como é bom estar em casa. Mas se nós vivemos sempre em disputas, em lutas, machucando uns aos outros, aquilo não se torna um jardim. Aquilo não se torna um Éden, aquilo se torna um deserto insuportável, com um calor escaldante, com um sol queimando na cabeça, um lugar terrível onde você gostaria de não estar. Mas a nossa casa é o lugar de proteção dos bens que Deus nos deu. É o lugar aonde nós precisamos guardar para que o inimigo não entre e não roube de nós. Mas como o inimigo nos rouba? Como ele faz isso? Primeira coisa que você precisa compreender é que ele entra, mas ele começa a amarrar. Como que ele amarra? Nós vamos chegar lá e eu vou falar isso com você de uma forma bem explícita e clara. Mas primeiro eu quero que você entenda o plano de Deus. Quando Deus colocou Adão no jardim, colocou ele num ambiente propício, um ambiente pronto para receber uma família. A pergunta que eu faço é: a nossa casa é um ambiente onde nós podemos dizer que somos uma família? A sua casa é um lugar de delícias. Você desfruta disso. Você tem esse sentimento, você tem essas situações extremamente claras e precisas na sua alma. Você entende isso, você desfruta disso. Porque se não é um lugar de delícias, então você não está protegendo a sua casa. Seu inimigo está entrando e amarrando você aos poucos. Segundo, você vê que o plano de Deus com a família, depois de Adão, a forma mais clara de você entender é na vida de Noé. Para trazer proteção do mundo e do dilúvio, aonde a família de Noé estava? Na arca. A arca é uma simbologia da igreja, do estar em Cristo. A arca é um tipo de Cristo. A arca é um tipo de vida aonde nós centramos todo o nosso histórico e todo o nosso futuro em Deus. É uma família centrada em Deus. O casamento é centrado em Deus. A disciplina na vida familiar é centrada em Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa. Não estou falando de famílias perfeitas, porque não existe. Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de famílias que se alinham com a vontade soberana de Deus. Amém? Porque ao longo da nossa história haverão dias difíceis, de lutas. Mas quando essas lutas acontecem, quando os dilúvios estão acontecendo lá de fora, a nossa casa está protegida pela arca de Deus. Amém, queridos? Então a nossa família tem que ser um ambiente de proteção. Se ela não é um lugar de proteção, mas é um lugar onde você está sempre se machucando e nunca sendo curado, então ela não está cumprindo o propósito. A família é um lugar de cura. A família é um lugar de proteção. Quer dizer que a minha família não pode ter problemas? Não estou dizendo isso, porque haverão problemas ao longo do caminho. A família é um lugar onde os problemas acontecem, as soluções também acontecem. É na família onde os problemas são solucionados. É no ambiente familiar, é no seio da família, é envolvidos dentro desse projeto que Noé e toda a sua família foi salva do dilúvio. Agora a pergunta que eu te faço é: quantos querem estar na arca de Deus, deixando o dilúvio acontecer do lado de fora? Agora, quando a água do dilúvio baixa, você precisa ir para poder ter autoridade para ser sal da terra e luz do mundo. Porque qual é o sentido de sermos uma família que vamos à igreja, mas se nós vivemos como todos os outros vivem na sociedade? Se nós nos amoldamos ao sistema deste mundo, se nós nos amoldamos às práticas deste mundo, se a igreja não é para nós um lugar de diferença, nós não entendemos qual é o propósito de sermos família. Porque a família é a extensão da obra de Deus na sociedade. A sociedade só receberá cura
quando a igreja se manifestar para abençoar. E quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas eu quero dizer uma coisa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o plano de Deus para dentro da casa. Olha o plano de Deus para dentro da família. Por isso nós precisamos compreender que o primeiro lugar que a nossa casa precisa ser é um lugar de delícias. Amém? Você tem que desfrutar. Tem que ser bom estar na sua casa. Tem que ser alegre. Tem que ser divertido. Tem que ser bacana. Tem que ser alguma coisa que você possa chegar e falar: que maravilha, entrei na minha casa. Tem uma história que diz que um trabalhador, toda vez que ele chegava na casa dele, o dia muito difícil, ele batia a mão numa folha de uma árvore e entrava, ele mudava o rosto. Aí um dia alguém perguntou: por que você faz todo dia dá um tapa na árvore? Ele falou: porque esse tapa na árvore é a árvore das lutas que eu tenho. Quando eu bato, eu deixo elas na árvore e entro dentro de casa completamente diferente. Os meus problemas ficam lá de fora. Eu vou transformar a minha casa num lugar de delícias. Um lugar bom para se estar. Já chegou naquela casa onde você chega e fala: que lugar bom, que família boa, que ambiente maravilhoso. E como é ruim também você chegar naquela casa onde o ambiente é frio, hostil, as pessoas são longe, distantes, você não sente o calor. Parece que a família está sempre desconfiada um do outro. Não existe clima, não existe ambiente. Então, o primeiro lugar que a sua casa tem que ser é um lugar de delícias. Segundo, a sua casa tem que ser um ambiente de proteção e cura. É para isso que serve a sua casa. Ser um ambiente onde você protege os que são seus. Aonde os problemas existem, mas as soluções aparecem. Não adianta você ter um problema na sua casa e tentar resolver do lado de fora. Não adianta você fingir que não está acontecendo. Não adianta levantar o tapete e colocar a sujeira lá embaixo. Porque um dia, menos dia, aquele problema ainda virá ao seu alcance. Não adianta você disfarçar que o casamento está bom, se não está. Não adianta tentar fazer de conta que o seu filho não está passando luta e dificuldade, tampar os olhos, enquanto ele está passando por isso. A casa é um ambiente de proteção e de cura. É um ambiente onde nós temos que guardar a nossa família dos ataques do diabo. E muitas vezes o diabo está atacando a sua casa e vem te amarrando os pés. Depois amarra suas mãos. Depois amarra sua fé. Depois amarra os seus olhos. Depois amarra a sua adoração. Depois amarra a sua oração. Depois amarra os seus lábios. Depois amarra a sua esperança. E quando ele te amarra por inteiro, o que a Bíblia diz que ele faz? Aí ele leva o que ele tem aonde? Na minha casa. Ele começa a amarrar as coisas da sua vida. Aí as coisas não começam a funcionar. O relacionamento sempre está duro. As coisas estão sempre difíceis. A linguagem dentro da casa, a postura dos filhos. Parece que a casa não anda, as coisas não funcionam. Parece que não há prosperidade. Preste atenção aqui, parece que as mãos estão atadas. Você já viu aquela família que parece que eles trabalham, mas parece que as mãos estão amarradas. Eles não conseguem reter, eles não conseguem construir, está sempre fechando portas. A família não consegue avançar, não consegue andar. Os filhos não conseguem ir bem na escola, porque o ambiente da casa não está legal. As coisas estão sempre difíceis, por quê? Porque o diabo já começou a amarrar e entrar na casa de maneira sorrateira, por uma palavra, por uma ação, por um sentimento, por uma postura, por algo que não foi tratado. Se a sua casa não tem um tratamento, se os problemas existem e não há soluções para eles, comece a mudar a postura hoje, porque só quando você confronta o inimigo é que ele bate em retirada. Se dentro da casa não há maneira de você orar, se não existe mais uma ligação espiritual dentro da casa, se não há mais postura de mudança, e o casamento não funciona, não anda, sempre se engalfinhando, comece a colocar os ouvidos atentos, porque Deus precisa falar com você e com a sua família. Por isso nós precisamos arrumar a nossa casa, por isso precisamos deixar um ambiente preparado. Todos os dias, na viração do dia,
Deus descia ao jardim do Éden para se relacionar com o homem. E sabe qual foi uma das duas coisas que Deus propôs para o homem e determinou para ele? Diz: você vai guardar e cultivar esse jardim. Eu quero descer aqui todos os dias, na viração do dia eu quero ver o jardim arrumado. Eu quero que o jardim esteja pronto para a minha chegada. Agora a pergunta que eu faço é: o modelo que está na nossa casa é um ambiente aonde Deus pode vir todos os dias na viração do dia? O seu casamento é propício para que a glória de Deus desça sobre a sua casa? O seu estilo de vida, a postura, o que se fala dentro da sua casa, o que se diz dentro da sua casa, é um ambiente propício para que a nuvem da glória do Senhor esteja pousando sobre os telhados da sua casa? Porque se tiver alguma coisa amarrando, se tiver alguma coisa prendendo, o inimigo está entrando lá e saqueando. Ele está roubando de você o melhor, o seu tempo, roubando as suas emoções, roubando os seus sentimentos, roubando o direito de ser feliz que eu e você temos. Pois nós fomos gerados para sermos felizes. Fomos gerados para sermos o melhor que nós pudermos ser, para sermos produtivos, alegres, transbordantes. Sempre assim, pastor? Claro que tem dias que a Bíblia fala que existe o dia mau. Mas se todo dia é mal para você, tem algum problema que o diabo amarrou a sua vida. Amarrando as suas emoções, amarrando a sua expectativa. E o que pode amarrar a vida de alguém? Uma palavra errada. Conheço mulheres que estão sofrendo todas as noites nos travesseiros, dormindo, não conseguem dormir, melhor dizendo. Quando passam a noite pela madrugada fora, sem dormir por causa de uma palavra do marido que não foi trabalhado, não foi tratado. Ou o marido que teve uma expectativa com a esposa e a esposa não supriu, e os dois ficam calados e fazem de conta que não aconteceu nada. Nós não podemos viver nesse faz de conta. A nossa casa precisa estar arrumada para que a glória de Deus possa descer sobre a nossa família. Você precisa ajustar. E para isso você precisa proteger a sua casa. Como que nós entendemos que o diabo amarra a nossa casa? Quando ele começa a dividir a casa. O esposo fala uma coisa, a mulher sempre fala outra. Ou a mulher fala uma coisa, o marido sempre diz outra. A linguagem da casa não combina. A linguagem da casa não tem unidade. E a Bíblia diz no livro de Marcos, vamos acompanhar comigo no capítulo 3, 24 e 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Uma casa dividida, ela cai. Ela não consegue ficar em pé. Um casamento dividido, uma relação dividida, uma vida familiar dividida, ela não consegue reter a unção de Deus sobre esta casa. Ela sempre é um odre velho. Essa casa, ela não avança, ela não prossegue. Se as nossas emoções não estiverem sendo filtradas no Espírito, se a linguagem da casa não estiver passando pela peneira da ação do Espírito, essa casa está sujeita a ser roubada pelo inimigo que entra dentro dela. E assim, irmãos, o inimigo vai roubando e tirando os bens da sua casa. A convivência adequada e saudável com os filhos, isso é bênção. A palavra de Deus nos ensina a sermos pais zelosos com os nossos filhos, a não despertar a ira dos filhos, mas também ensina os filhos a serem obedientes a seus pais. Enquanto você estiver dentro da casa do seu pai, não importa a idade que você tem, se você estiver dentro do teto, onde a autoridade da família é do pai e da mãe, você deve obediência a eles. Mas eu já tenho 20 anos, então procure a sua própria casa. Se você quer independência, você tem que querer responsabilidade. Caso você tenha dificuldades, comece a andar de uma forma zelosa, procurando pelo menos respeitar.
Hoje é normal filhos de 25, 30, às vezes 40, 50 anos morarem com os pais. E uma confusão danada, um pandemônio dentro da casa. Ninguém consegue resolver os problemas. Por quê? Porque já era tempo de você ter buscado a sua casa há muito tempo e você está debaixo do teto. Aí há conflito de gerações e conflito de responsabilidades. Mas enquanto seu pai estiver dentro da sua casa e a sua mãe, eles têm autoridade. Porque a casa é deles que vem a bênção. Aprendam isso. A não ser que você seja arrimo de família. Toda a autoridade, ela é constituída por Deus. Tem mulher que não entende isso. Deixa eu dizer uma coisa. O feminismo, em muitos pontos, ele ajudou na valorização da mulher. Mas não quer dizer que todos os pontos do feminismo se encontram e se enquadram na palavra de Deus. Mulheres têm direitos sociais iguais os dos homens. Mas diante de Deus, a Bíblia fala que quem governa a casa é o homem. O grande problema é que nós somos influenciados por uma sociedade que está em trevas, e a mulher, como ela ganhou o direito e poder, às vezes ela não entende a palavra de Deus. As mulheres precisam ser sujeitas aos seus maridos, mas isso é antiquado. Pode me chamar do que você quiser, eu estou embasado com a palavra de Deus. Se alguém quiser discutir, não precisa discutir comigo, porque é o que a palavra ensina. As mulheres precisam saber. Tem uma frase antiga que eu absorvi, eu era ainda no colegial, era aluno colegial, que as mulheres sempre lutem pelos seus direitos, mas que elas jamais se esqueçam de oferecer rosas. O grande problema também, além da influência, é que muitos homens estão perdendo a sua identidade pessoal. Meu bem, o menino está passando dificuldade, vai lá, resolve você. Meu bem, está tendo um problema no colégio, eu não tenho tempo, não vou lá, e você resolve. Os homens começam a dar aquilo que eles não podem dar para as mulheres, que é para resolver problemas, e só a mulher vai resolvendo dentro de casa. E os homens tiram a própria autoridade delegada por Deus, porque a Bíblia fala que Cristo é a glória do homem, é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça de quem? Da mulher. Quando Deus chamou Adão para conversar, ele diz: você é que vai guardar o jardim. Eu quero dizer para os homens aqui da igreja que quem guarda a sua casa não é a sua esposa, é você. Por que alguns homens não guardam a casa? Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que homens, chefes de família, querem ver as suas casas com nós desamarrados, vendo seus inimigos não conseguindo entrar na sua casa, no seu casamento, na vida profissional, familiar, financeira, se eles conseguirem entender a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é mais cortante do que espada de dois gumes. Se você não sabe manusear a arma de guerra, você deixará o inimigo entrar, e ele vai amarrar sua esposa, vai amarrar os seus filhos, vai amarrar o seu projeto de vida, e você verá a sua casa sendo completamente amarrada, e não conseguirá ver os bens dentro da sua casa. O diabo vai roubando, porque ele vem para amar e destruir. Eu quero te dar uma palavra nessa noite, mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. É projeto de Deus a abundância de alegria na sua casa, a fertilidade de dias bons, diferenciados. A sua casa foi gerada em Deus para ser o jardim do Éden.
um lugar de delícias, um lugar onde existe a arca de Deus, um lugar de proteção. E sendo esse tipo de casa, você e a sua casa serão bênção para as famílias que estiverem perto de você. Mas nós precisamos cuidar da nossa casa. Deus chama você para cuidar da sua casa. Eu quero encerrar pedindo para que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus vai começar a se manifestar lá na sua casa. Serão dias da manifestação da glória do Espírito Santo de Deus. É tempo de mudanças, mas mudanças transformadoras, mudanças significativas. Serão tempos de ventos novos. Se tem alguma área no seu casamento, na sua vida familiar, se alguma coisa na sua casa não está debaixo do governo de Deus, nesta noite não há nada que nós tenhamos aqui que não estará debaixo do governo e da ação do Espírito Santo. É tempo de mudança na sua família, mudança de mentalidade, mudança de postura, mudança de atitudes, mudanças radicais de caminhos que não estavam dando certo. Deus está levantando você para andar em caminhos aplainados. É tempo de fonte de águas no meio do deserto. É tempo do Senhor começar a derramar chuva sobre a sua casa. É tempo da nuvem de Deus se colocar sobre a sua casa e começar a derramar da glória do Senhor sobre o seu casamento, pois para isto se manifestou o Filho de Deus. Se tem alguma obra do diabo que ele fez dentro da sua casa, amarrando você, amarrando os seus sonhos, amarrando os seus projetos de vida, saiba nessa noite, se o diabo amarrou, ele vai desamarrar agora. Deus vai quebrar toda a armadilha de Satanás que tentou contra você, mas você sairá deste lugar completamente novo, em pé, de cabeça erguida, pois o Senhor vai fazer uma nova obra na sua casa, em nome de Jesus. É tempo de você desfrutar do jardim de delícias. É tempo de Deus começar a curar seu casamento. É tempo de Deus começar a curar sua mente, curar as suas emoções. Aonde houve o pecado, vai superabundar a graça. Eu creio nessa palavra. Os irmãos creem junto comigo, digam amém. E para encerrar, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Deus está renovando as suas armaduras espirituais. O seu inimigo não vai entrar na sua casa, porque você é um homem e uma mulher valentes. O diabo não vai saquear a sua casa e nem roubar os bens que Deus colocou lá dentro dela. É tempo dele entrar na sua casa e dar de frente com uma muralha.
É a muralha do escudo da fé. Você está protegido. Há um escudo poderoso na frente da sua casa, na frente do seu casamento, na frente da vida dos seus filhos. É o escudo da fé. Deus já colocou esse escudo nas suas mãos. Por isso nessa noite toma posse, veste a sua armadura, coloca a espada do Espírito na sua boca e começa a liberar bênção sobre a sua casa. Aonde o diabo amarrou, ele vai soltar nessa noite em nome de Jesus. Se amarrou a sua mente, se amarrou os seus bens, se amarrou a sua alegria, ele vai soltar, porque tempos novos virão sobre você e a sua casa. Uns podem seguir os homens, outros podem seguir deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Coloca a sua mão sobre a sua mente e agora você vai renovar as suas armaduras. Comece a colocar o capacete da salvação. O diabo tem mentido muito para você nesses dias. Tem dito para você que às vezes você não vale nada, que você não tem condições, que você não é capaz, que você não pode. Mas Deus vai entrar na sua mente agora. E Ele vai mudar a sua mentalidade. Quero ouvir a oração da igreja. Comece a orar agora, querido. A sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra seu marido. A sua luta não é contra o seu sogro, a sua sogra. A sua luta não é contra os seus parentes. Não olhe somente com olhos naturais. Existem demônios querendo entrar na sua casa para dividir a sua casa. Você não vai aceitar isso hoje. Agora comece a tomar a couraça da justiça. Proteja seu coração, proteja seu peitoral. Comece a proteger agora o seu abdômen espiritual, porque o diabo tenta lançar socos para fazer você cair. Mas nessa noite, em nome de Jesus, começa a quebrar agora. Deus está arrumando a sua casa. Ele está ensinando você a cuidar, a proteger, a guardar. Espírito Santo de Deus, agora arruma as nossas casas. Espírito Santo de Deus, começa a entrar nos casamentos agora. Querido, o Espírito Santo quer te mostrar que o seu inimigo, ele é vencido com a oração, com a súplica, com a intercessão. Quando você começar a orar, você vai ver a diferença dentro da sua casa. Você vai ver a diferença na sua vida como esposa, como mulher, como mãe, como filha, como profissional, como pai, como marido, como irmão, como filho.